do que o Steve Jobs. 10 vezes mais o Graham Bell do que o Steve Jobs. Mesmo porque funciona. Bom, ministro, vamos começar tudo de novo. O senhor postou aí, acho que o Cebolinha e tal, tirando um sarro nos chineses, ao que tudo indica, e os chineses chiaram pra caramba e acusaram o senhor de racismo. Começando tudo de novo, ministro. Maravilha. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Agora ficou 10 vezes melhor, impressionante. Olha, Datena, assim, eu particularmente não sou racista, é uma acusação dura, chamar de racista, né? Até pela minha origem familiar e até pela minha origem pessoal. As pessoas não sabem, né? Mas eu fiz um MBA internacional, 5 universidades, Chapel Hill nos Estados Unidos, Erasmus na Holanda, e uma das universidades que eu estudei no grupo todo, eram alunos do mundo inteiro, era a Chinese University of Hong Kong, a Universidade Chinesa de Hong Kong. E eu fui o único ocidental de mais de 100 alunos que os chineses se reuniram para me dar um nome chinês, com ideograma, com tudo, fizeram como uma homenagem, pela proximidade que eu desenvolvi com eles. Eu já fui profissionalmente várias vezes à China, Hong Kong, conheço outras culturas chinesas, como Taiwan, que já fui também, inclusive foi um dos destinos selecionados para nós nos inspirarmos no modelo educacional de Taiwan e Singapura. Então, assim, falar que eu sou racista é uma acusação que, se fosse um brasileiro, ia ter que provar na justiça, como alguns que me chamaram de racista aí vão ter que provar na justiça, que eu sou de fato racista, porque é uma acusação grave. O governo chinês, quando eu fiz o post, eu tenho um probleminha aqui, Datena, que é o seguinte: logo que saiu, começaram a falar, começaram a ter agressões chinesas, inclusive eu me posicionei, tem o Winston Ling, que o pai dele faleceu e ele sofreu... O pessoal nas redes é muito agressivo e falaram palavras duras. Eu defendi, falei, é um absurdo que fizeram com você, inaceitável, isso é racismo. Agora, o governo da República Chinesa, onde começou o coronavírus, poderia ter alertado o mundo inteiro que ia faltar respirador. E nós teríamos 3 meses para fazer respirador. E isso não foi feito. Agora que estamos desesperados correndo atrás de respirador, o que acontece? Aparece 60 mil respiradores na China e eles estão leiloando. Aparece um monte de equipamento de proteção de máscara e eles estão leiloando. Então, assim, teve tempo deles se prepararem para vender para o mundo pelo preço mais alto respirador e máscara. O que o ministro da Educação tem a ver com respirador? Eu tenho a maior rede de hospitais do Brasil. Eu tenho 40 hospitais hospitais universitários debaixo do Ministério da Educação e mais 10 ligados diretamente às universidades. Eu tenho esses hospitais. O ano passado a gente atendeu 8 milhões de pessoas e está faltando 1.000 respiradores. Então, dado que a embaixada chinesa ficou tão ofendida, e eu sei como é a negociação dos chineses, esse processo cultural, estou extremamente ofendido, venho a pedir desculpas de joelhos aqui, e eles exigem isso, é um jogo de poder muito forte, eles estão expandindo sim a musculatura pelo mundo. Então faz parte de um jogo de poder deles aqui. Estão batendo o pé no chão para a gente ficar com medo. Mas veja, eu sou brasileiro, então eu vou fazer o seguinte, meu acordo aqui, eu vou lá, eu peço desculpas, falo, por favor, me perdoem pela minha imbecilidade. A única condição que eu peço é dos 60 mil que eles já estão disponíveis, os respiradores, eles vendam 1.000 respiradores para o MEC, para salvar a vida de brasileiro, pelo preço de custo. Coloca aqui, manda a embaixada colocar os 1.000 respiradores aqui nos meus hospitais, e eu vou lá à embaixada e falo, eu sou um idiota. 1.000 perdões, a preço de custo, não estou falando nem para dar. Hoje a China é um país rico, ela não precisa fazer isso, de leiloar esses respiradores para quem paga mais. Então, assim, foi um momento de indignação que eu fiquei, porque assim, foi um acidente, foi uma falta de... De repente, tem 60 mil respiradores, tem equipamento sobrando e eles estão vendendo pelo mundo. Bom, então estão ganhando dinheiro em cima de vida humana, para confirmar... fazendo leilão. Então, para salvar 5 mil brasileiros, 10 mil brasileiros, que seja, que é isso que os respiradores que eu consegui vão salvar, eu vou lá e peço perdão e falo, eu sou idiota. Se não,
ainda vai ficar leiloando para ganhar dinheiro em cima de tragédia, aí eu não sei, não acho que foi um post tão pesado, não xinguei nenhum chinês, tenho um monte de amigos chineses, conheço a cultura chinesa, e digo mais, conhecendo a cultura chinesa, se eles têm 60 mil já à disposição para leiloar, eles devem ter mais, porque se eles colocassem que eles tinham 120 mil, o preço do leilão vai ser mais baixo. Então, ó, eu tenho 60 mil, vende tudo, opa, tem mais 60 mil, o preço sai mais alto. Conhecendo o jeito, eu já fui muitas vezes, sei como é a negociação, sei como é um processo, eu era do mercado financeiro. Então, assim, veja, eu soltei um post. Se para salvar a vida de brasileiro, e não estamos conseguindo, eu tenho que ir lá e pedir desculpa, beleza. Agora, se não, se for para cantar de galo e ainda ficar leiloando o respirador pelo mundo, assim, não foi nada tão grave e eu não sou racista, não. Então é isso, gente, olha, eu me humilharia sem problema nenhum se for para salvar a vida de brasileiro. Senão, não. Senão, eles estão cantando muito de galo para quem está vendendo respirador, fazendo leilão no mundo por respirador e equipamento de segurança, que deu tempo de fabricar para vender para o mundo. E eu te coloco outra coisa, Datena. Se eles conseguiram fazer respirador, será que quando eles viram que essa crise ia ser muito mais grave do que estava sendo divulgado, será que eles também não venderam ativos financeiros no mundo, fazendo liquidez, para agora sair comprando empresas pelo mundo mais barato? Eu sou do mercado financeiro. Teve movimentação? Teve. Eu não tenho como afirmar isso. Eu tenho como afirmar que eles têm 60 mil respiradores, me vende 1.000. Preço de custo. Me vende 1.000, me entrega 1.000, pede para a embaixada me entregar 1.000 respiradores para os hospitais universitários salvarem a vida de brasileiros. Eu vou lá na porta da embaixada e vou falar assim, perdão, eu sou um imbecil. Bom, deixa eu entender o que você acha, Datena, da minha postura? Deixa eu entender uma coisa aqui. Não, eu só quero entender, eu não posso achar. Tem que entender. Como o senhor, eu não posso achar. O senhor só fala baseado naquilo que o senhor tem de dados. Mas não é achismo, eu só quero entender. Primeiro, o senhor tá reconhecendo que o post que o senhor fez, apesar de não ser pesado, foi uma crítica dura ao governo chinês, que estaria leiloando esses respiradores. Tá? Crítica dura é quando o pessoal fala que Estados Unidos é vampiro do mundo, quando Israel é um estado genocida, quando você fala que o Brasil é o pior país do mundo, mais racista que tem. Isso é uma crítica dura. Bom, mas vamos meu Deus do céu, se as deixa eu terminar que fizessem a meu respeito tivessem o Cebolinha, sem palavrões, sem ameaçar minha família... mas é uma crítica ao senhor, não é um país, né? Vamos com calma. Deixa eu entender aqui, aí você fala o que você quiser falar, para falar à vontade. Mas o senhor não só mantém a crítica ao governo chinês, o senhor não está pedindo desculpas do jeito que parecia ter pedido desculpas, porque acha que eles continuam leiloando, e se eles continuarem leiloando, o senhor mantém essas críticas, né? E faz até uma acusação que não é embasada em dados, e por isso não é uma acusação que o senhor está fazendo frontalmente, que eles teriam talvez até jogado no mercado econômico para ganhar dinheiro. É isso que eu entendi ou não? Eu não acho que é um vírus fabricado em laboratório. Eu não acho isso. Nunca falei. Eu não acho que foi tudo planejado. O que eu conheço da cultura chinesa, Datena, que eu conheço, eles têm o hábito de comer o animal vivo. Isso é, não vivo, mas o mais fresco possível. É verdade essa dos mercados. Você entra nos mercados, mesmo em Hong Kong, faz algum tempo que eu não vou para Hong Kong, mas até a última vez que eu fui, você entrava nos mercados e é realmente uma coisa que choca. Você tem pássaros vivos, você tem sapo vivo, você tem enguia vivo. Os animais estão vivos, porque eles acham que se abater na hora e comer é mais saudável do que o alimento processado. Eles também criam os animais. Aqui no Brasil você tem uma sociedade principalmente urbana, quase totalmente urbana, e frango e porco é criado em granja, quase como se fosse numa fábrica. Então o contato do ser humano com o bicho, ele não é intenso. Daí o que acontece? Quando você tem um contato tão intenso com o animal, uma doença de um animal sai de uma espécie e vai para outra, no caso do ser humano.
Quando tem uma mutação e ela se transfere de ser humano para ser humano, essa doença ainda não está calibrada. Eu vou explicar o que é o calibrado. E ela se torna mais mortal do que deveria ser. O parasita não quer matar o hospedeiro. A doença é mais mortal porque ela ainda não calibrou. Depois ela deve, provavelmente, perder essa letalidade. Essa não é epidemia, não é uma doença chinesa que veio. Não é a doença chinesa. Já teve SARS, já teve H1N1. Não é por culpa que o chinês fez isso porque é malvado. Não acho que seja isso. O chinês é um ser humano como outro qualquer. O senhor está dizendo que é a cultura deles. Faz parte da cultura deles, que é uma cultura que permite o surgimento dessas doenças com mais frequência. Assim como o ebola na África e a própria AIDS foi fruto do relacionamento, desse contato do ser humano com animais silvestres. Então veja, Datena, a gente vai voltar para o ponto. Não é a primeira crise que vem, já é a quarta que vem da Ásia nos últimos 20 anos. E nos próximos 10 anos, se eles não mudarem os hábitos culturais alimentares dele, vai ter outra crise dessa. E o Brasil precisa estar preparado. Agora, o que eu fiquei chocado foi quando eu descobri que eles, com uma população deles, ainda tá restrito, estão vendendo equipamento para o mundo. Isso é, eles, quando estouraram a crise, isso é uma eu estou induzindo isso, né? Eu estou pensando uma possibilidade bem robusta. Entendi. E eles, em vez de alertarem o mundo e falar, corre e faz respirador, eles seguraram a informação e eles correram e fizeram respirador para vender agora, para o mundo inteiro que está desesperado. Então, assim, eu fiquei mal, porque eu vou ver brasileiro morrendo nos hospitais que eu estou comandando, que não são poucos, por falta de respirador, enquanto os caras estão leiloando no mundo para ganhar dinheiro. Eu não tenho nada contra ganhar dinheiro, eu sou contra ganhar dinheiro sem limites, sem escrúpulos, Datena. E agora, diante desse fato, eu gostaria de falar o seguinte, eu não pedi desculpa, eu só retirei o post. Retirei o post porque me pediram para retirar, que tal, negociação. Quem pediu para o senhor retirar o post? Agora, não é pedido de desculpa, eu peço desculpa, assim, eu vou lá de joelhos e falo, eu sou um idiota, mas me dá 1000 respiradores agora. Mas quem é que pediu para o senhor retirar o post? Não, isso eu não vou comentar, Datena. Não foi o presidente. Não foi o presidente? Um colega meu que pediu, falou, Abrão, vai me atrapalhar aqui e tal, eu vou retirar. Sem problema, retiro, não é uma coisa, não foi uma crítica dura, não foi tipo, olha, o Lula é um ladrão, né? O Lula é um corrupto, não foi isso. O Lula foi condenado por corrupção. Eu fiz um post que eu estava chateado, uma coisa que está me afligindo, não ter os respiradores, estou preocupado, e estou lá na disputa desesperada para conseguir respiradores. A gente está correndo, Datena, atrás de respirador que já tinha sido sucateado. Conseguimos resgatar 132 respiradores já. Cada respirador vai salvar umas 5, 6 vidas. Então, assim, a gente conseguiu montar mais 100 leitos, já estamos 1 mês correndo. Conseguimos montar mais 100 leitos lá nos hospitais universitários. Estamos correndo para expandir. Agora, eu preciso só para os hospitais universitários 1000 respiradores. Se ele me der esses 1000 respiradores a tempo, não adianta me dar daqui a 6 meses. Se ele me der esse mês inteiro, 1000 respiradores a preço de custo, a gente paga. Eu vou lá pedir desculpa de joelho, falando, eu sou um idiota, eu me humilho. Mas agora, cantar de galo e arrancar o nosso couro em cima da vida de brasileiros, não, querido. E aí vem um monte de partido comunista, um monte desses caras intelectualoides, a própria UNE fica do lado deles. Pô, se eles têm um relacionamento tão bom com a China, por que eles não pedem uns respiradores pra gente? É para salvar a vida de brasileiro. Esse país tem diferentes cores e jeitos, mas todo mundo aqui que está no Brasil e se julga desse país é brasileiro. Pode ter nome esquisito, pode ser preto, pode ser branco, pode ser... A minha família tem de tudo, Datena. Tem de tudo. É tudo brasileiro. O meu avô Weintraub, loirinho de olho azul, bem branquinho, andava com o meu avô Vasconcelos, que era moreno, bem moreno. Agora, mas bem mesmo. Agora, nasceu na Ilha do Marajó, inclusive. Agora, vem aí o pessoal fazer leilão em cima de vida humana, eu fiquei chateado. Sim, não achei que o meu post foi tão agressivo. Eu acho que eles estão flexibilizando os músculos no mundo inteiro na China. Não acusei eles de fabricar. Foi uma brincadeira leve, eu achei, em cima de uma indignação. Agora, conhecendo a negociação deles, eles gritam para conseguir
esse tipo de coisa. Poder, eu topo ceder. Em cima de um fato concreto. Me manda 1000 respiradores para os meus hospitais. Respirador que funciona. Não adianta mandar coisa que vai quebrar em uma semana. Eles me mandem 1000 respiradores, eu vou lá, não precisa nem deixar entrar na porta, pode filmar, eu de joelho e peço desculpa, mas eu quero os 1000 respiradores. Eu me humilho, não tem problema. Para salvar a vida, eu me humilho. Ministro, do mesmo jeito que quem vende tem quem compra. Tá? Os americanos estão comprando tudo o que tem direito, o que não tem direito, inclusive pegando carga brasileira que passa lá por solo americano. Eu não sou anti-americano, não sou nada, mas eu sou um cara que acha que império é império e império age como império e pronto, acabou, principalmente em época de crise. Império nunca vai deixar de ser império. Aliás, todo império tem o auge e tem o fim também. Tem começo, meio e fim. Mas enquanto império, hoje é o maior império do planeta, indubitavelmente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos também não têm culpa em pagar mais, pegar aquele dinheirão que eles têm da carteira do Trump e ir lá e comprar os equipamentos que seriam para a gente, para a França e daí por diante. E o senhor chegou a fazer crítica aos Estados Unidos por isso ou não? Se os meus respiradores forem tirados de mim, eu vou criticar quem quer que seja. O meu compromisso é com o Brasil. Agora, se eles tivessem avisado 3 meses antes que estava faltando respirador lá para eles, a gente tinha corrido e em vez de resgatar 132, talvez a gente não precisasse nem mais comprar pelo mundo os respiradores que faltam. De novo, Datena, eu sou brasileiro, cara. Se o pessoal vier pisar no calo de gente do meu povo, da minha nação, que está ameaçada, eu vou bater de frente com a mão fechada. Se cruzar o meu caminho nesses respiradores, eu vou esmurrar. Porque o meu compromisso é salvar brasileiro, Datena. Agora, o que ficou muito claro nesse episódio? Que tem muita gente no Brasil defendendo os interesses chineses. A quantidade de críticas de Partido Comunista, de UNE, que eu recebi, que a China, coitada, não sei o que lá, é uma coisa impressionante, Datena. O meu compromisso é com esse país. Brasileiro, para mim, é quem tem a bandeira verde e amarela, fala português, pode falar com sotaque, pode falar de tudo quanto é jeito, mas quer falar português, quer que os filhos e netos estejam aqui, cruzou meu caminho para prejudicar brasileiro que é como eu vou bater de frente, Datena. Essa é a minha postura. Agora, não tenho orgulho de pedir desculpa, mesmo que eu não concorde, mas eu peço desculpa, para salvar a vida. De graça, assim, pode pedir minha cabeça. O presidente chegou a falar com o senhor depois do posto ou não? Não. Então não foi aconselhado a pedir desculpas pelo presidente, era essa a pergunta que eu faria. Tem um negócio interessante aqui que pintou agora. O que você acha, Datena, do que eu falei? Eu se mexer com o Brasil, eu também fico bravo pra caramba de se mexer com o cidadão brasileiro. Mas eu não faria o post que você fez. Mesmo porque eu não uso rede social. Essa é a minha opinião, tá? Principalmente nessa situação de agora, você é um cara que é um cara super estudado, inteligente pra caramba. Eu achei que não foi um post inteligente. Essa foi a minha observação. Se eu conseguir os 1000 respiradores para me humilhar por eles... mas você não vai conseguir, agora que você não vai conseguir. Você foi gozar o chinês, agora que você não vai conseguir. Não sei. Nem você pedindo desculpa você vai conseguir. Não, primeiro eles têm que me dar o respirador para eu pedir desculpa. Mas é isso que eu acho. Você perguntou o que eu acho, estou respondendo, pô. Estou respondendo o que eu acho. Eu não ia conseguir de qualquer jeito, pelo menos ficou marcada a minha indignação bem leve. Bom. Eles estão ganhando dinheiro em cima das nossas vidas, Datena. Olha aqui, tem uma outra coisa aqui. O primeiro-ministro do Japão afirmou nesta segunda-feira que o governo deve declarar estado de emergência em Tóquio e outras 6 prefeituras por causa do coronavírus. O Japão, que tinha adotado a filosofia de não fechar de jeito nenhum, de distanciamento social e tal, agora pode declarar estado de emergência. O que é que o senhor pensa, por exemplo, sobre flexibilizar a medida em alguns estados, voltar às aulas ou coisa parecida? A tendência de uma reunião aqui em São Paulo é que a quarentena seja estendida. O senhor pensa o que a respeito disso, ministro? Vamos lá, Datena. A minha posição, eu tinha estudado esse tipo de situação porque afetava os mercados no passado. O que acontece? Quarentena
É uma coisa que você não aguenta, esse shutdown, esse fechamento, você não aguenta durante 3, 4 meses, em lugar nenhum do mundo. Você aguenta por um período, então ele tem que ser feito num timing adequado. A gente chegou a conversar aqui da última vez. Se você pegar, o Brasil é do tamanho de um continente europeu. E a gente fechou tudo mais ou menos ao mesmo tempo de uma forma muito rápida. Então, a cidade de São Paulo, com trem, com metrô, com ônibus, pra você pegar um trem para a Zona Leste na hora do rush, você tem que ir para a Zona Oeste, e lá no finalzinho você entra no vagão para conseguir ir para a Zona Leste. É um lugar muito cheio. Agora, Barra do Turvo, Barretos, vamos lá, mesmo Ribeirão Preto, precisava ter sido fechado simultaneamente. Calma aí, Ribeirão Preto, calma aí. Fechado gradualmente à medida que fossem aparecendo os casos. Com isso, entendi, as pessoas teriam mais tempo para aguentar a quarentena. Ô, Biris, calma aí. De uma forma atabalhoada. Vou te dar um exemplo. O fato de ter fechado o aeroporto prejudicou a minha logística para fazer o suprimento para a rede de hospitais universitários. Não precisava ter feito daquele jeito. Você vai me falar que um caminhoneiro, na boleia do caminhão, ali na cabine dele, vai parar no posto e vai comer, vai eventualmente a borracharia, o mecânico, é o mesmo risco de contaminação que tem de andar no metrô ou num trem de uma grande cidade brasileira? Eu acho que não. Então tudo foi feito de uma forma muito atabalhoada, muito rápida. Você vai lá para Pariquera-Açu, você vai para uma cidade no interior aí, vamos lá, mesmo Sorocaba, não precisava ter sido fechado na mesma velocidade. Agora as crianças estão sem merenda, estão sem escola um tempão, a gente teria 10 dias a mais para nos prepararmos para o shutdown, para o fechamento, não foi feito. E agora a sociedade já está cansada, as famílias já estão cansadas, estão esgarçadas, tem gente passando fome, a merenda está na escola, e a gente vai abrir, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Então acho que foi equivocado. O que eu acredito, vamos lá, Datena, eu deposito muita confiança, eu não sou médico, mas eu deposito esperança na hidroxicloroquina, junto com a azitromicina. É uma esperança que eu tenho. E diante dessa esperança, a gente também está correndo para conseguir o máximo possível de hidroxicloroquina. Que é o que o pessoal chama de o remédio do Bolsonaro, né? Então é isso, Datena. Eu acho que diante de uma crise dessa, se nós tivéssemos sido alertados 3 meses antes, 2 meses antes, 1 mês antes, teria sido muito melhor. E infelizmente, ao que tudo indica, o governo chinês segurou a informação. A segunda coisa, diante dessa crise, teve governador que se precipitou assim e saiu fechando de uma forma muito forte e contaminou os outros. As pessoas foram na onda. Se você vai me falar que em Macapá ou em Santarém você precisava ter fechado na mesma velocidade que foi fechada a cidade de São Paulo, eu não vou concordar. Guarulhos, Osasco, o ABC, eu não vou concordar com você. Eu acho que foi precipitado em alguns, sim, meios. Como foi, veja, a Europa não fechou toda ela ao mesmo tempo. A Lituânia fechou muito depois de Milão, e mesmo em Milão é uma situação muito diferente que tem em Palermo, no sul da Itália, que é diferente do que está tendo em outras regiões. Aparentemente, onde é mais quente, propaga menos, a certas temperaturas. Então, assim, Datena, você vai perguntar o que eu acho. Eu acho que eu tenho que correr atrás dos hospitais universitários e torcer para que a hidroxicloroquina dê certo, tá? Esse é o que eu vejo. E nesse aspecto, tá dando. Eu te dou os parabéns, Datena, porque você foi um dos primeiros que começou a falar da hidroxicloroquina, tá? E até teve aquele episódio que saiu do ar aí, né, junto com o fato aí, parece que os chineses compraram uma parte aí da Bandeirante, não sei, mas eu te dou os parabéns por você ter sido um dos primeiros aí atrás desse tratamento, que está aparentemente sendo a grande esperança de minimizar as mortes e a gente poder voltar à vida normal. Olha, se o chinês tivesse comprado uma parte da Bandeirantes, eu poderia estar falando aqui com o senhor que nem o Cebolinha, mas por enquanto eu não estou. Eu acho que não compraram parte nenhuma da Bandeirantes, também não sei.
e nem vou perguntar. Mas eu duvido que uma emissora que foi fundada pelo seu João Saad e resistiu a todos os períodos de exceção que nós tivemos no Brasil, e resistiu a tudo quanto é governo autoritário ou quem quis mandar. O que ligam de pessoas durante o período que eu estou na Bandeirantes para me mandar embora em 18 anos, você não tem ideia. Todo dia liga a gente lá para me mandar embora. E a Bandeirantes não me mandou embora até hoje. Eu saí uma vez, me arrependi, tanto que voltei logo depois e perdi 40 milhões de reais com isso. Mas voltei. Então a liberdade que eu tenho na Bandeirantes, ela sempre foi respeitada, independente de quem seja o dono ou quem seja parceiro do dono. Então, mas de qualquer forma, parabéns pelo não, mas aquilo lá, só para explicar. Não, mas só para te explicar que a Bandeirantes saiu do ar por um problema absolutamente técnico. Acabou a força, o gerador não funcionou e pronto, eu fiquei fora do ar dando 11 pontos de audiência. Você entendeu? Seria muito mais fácil uma sabotagem nacional do que qualquer outra coisa aí de origem chinesa. Seria muito mais perto de acontecer uma sabotagem nacional nesse país onde tem sem vergonha pra caramba, vagabundo pra caramba, safado pra caramba que quer te derrubar, do que a ordem viesse lá da China. Ia demorar muito tempo para chegar a essa ordem. Então, se houve uma sabotagem, foi de gente aqui dentro mesmo, que eu estava a 6 pontos da Globo, de pegar a Globo, ou de bater a Record, e daí por diante. Eu estava lá numa audiência enorme. Mas quanto à hidroxicloroquina, foi porque eu tenho insônia, não consigo dormir, e estava lendo já há muito tempo lá na França um cientista que diziam que era maluco, o Didier Arthur, que tinha associado a hidroxicloroquina, que é um medicamento antigo, e foi aperfeiçoado em 1956, surgiu em 1933, é um medicamento contra a malária. A hidroxicloroquina já aperfeiçoar a cloroquina, e o único ovo que ele botou em pé foi ligar a azitromicina, entendeu? E aí com a azitromicina ele botou o ovo em pé e tá salvando gente pra caramba. Eu conheço um monte de gente que tomou esse raio desse remédio e conseguiu sair do hospital. Um monte de gente. Gente famosa que não vai nunca garantir que tomou, mas que tomou, e pessoas comuns que tomaram e que estão sendo salvas. E tomara que esse raio desse remédio dê certo mesmo, porque senão a coisa pode complicar. Eu tenho certeza que dá certo. A fronteira agora, o senhor está usando isso nos hospitais, dos hospitais universitários ou não? Já está usando? Eu não entendi bem. Não, a fronteira agora da pesquisa é que se você tomar nos primeiros dias da doença, antes de ser entubado, antes de ir para o hospital... Não vai para a UTI. Evita de ir para a UTI, exatamente. Então, não, essa que é a fronteira agora dos estudos, que a Prevent Senior já soltou, parece, o estudo, que se você tomar antes, não antes de ficar doente, mas no começo da doença, evita complicação. Então, Datena, bem especificamente, o que eu tenho para falar é isso. Eu estou preocupado, correndo atrás dos hospitais universitários. A gente pegou os recursos que tinha no MEC há um mês atrás, mandou para reforçar a compra de equipamento, material de limpeza, gel, sabonete, água sanitária, papel toalha nas escolas. Foram 500 milhões de reais que a gente mandou 260 milhões para os hospitais, por isso que chegou já o equipamento. Uma parte dos equipamentos da ampliação já chegaram. Mandamos mais 70 milhões semana passada. Conseguimos contratar 6 mil pessoas para reforçar a equipe da EBSER. São 60 mil. Porque esse pessoal que vai para a linha de frente, médico, enfermeiro, pessoal da farmacêutico, eles ficam mais doentes. Então eles vão tombar, eles vão cair, e a gente precisa ter a substituição. Deu certo, já conseguimos contratar, já está reforçado o time. Sexta-feira agora mandamos mais 340 milhões para os hospitais. Então, assim, estamos correndo contra o tempo, Datena, para salvar a vida de brasileiro, tá? Salvar a vida de brasileiro. E nesse inteirinho, se você tiver respirador, eu agradeço. Eu estou realmente precisando de respirador para salvar a vida de brasileiro. Esse é o ponto. Estamos correndo com a parte das crianças que me preocupa, que estão em casa, muitas sem merenda, uma situação muito ruim.
O confinamento em casa durante muito tempo aumenta a violência doméstica. Imagina, o cara é o pai, está sem emprego, sem renda, passando fome num cômodo pequeno, uma casa pequena, cheia de gente, com criança o dia inteiro lá. É uma situação ruim. Aumenta os casos de violência contra a criança. Eu infelizmente acho que o Brasil... Assim, a gente não vai sair pior do que a média do mundo. Eu acho que a gente vai sair melhor que a média do mundo. Mas não poderia ter sido feito com mais calma o confinamento, de uma forma mais organizada. E a outra coisa que me preocupa é isso, né? A gente poderia ter sido informado antes as características dessa gripe que começou de fato na China. Não foi a culpa não é a culpa, assim, eles têm que mudar os hábitos alimentares deles, porque senão vai continuar tendo esse tipo de coisa. A China não é mais um país pobre. A China tem uma renda per capita parecida com a do Brasil hoje em dia. Tem regiões da China que são muito ricas. Você vai para Xangai, é muito rico lá. Não é mais um país pobrezinho que precisa fazer as coisas que eles fazem. Tem que processar os alimentos. Não é mais para comer frango fresco, comprar lá na hora. Quando eu era moleque, você ia no mercado da Lapa e tinha bicho vivo, tinha frango vivo. Hoje em dia não tem mais, porque aumenta a quantidade de doença. Então está na hora de começar a fazer essas mudanças. Mas não é que o chinês geneticamente é um bicho que... Não, de jeito nenhum. Eu tenho um monte de amigos. O chinês para mim é um ser humano como outro qualquer. Por isso que eu cobro a mesma postura que eu como brasileiro teria perante o resto da humanidade. Eu aqui no Brasil, se acontece uma coisa dessas, eu ia alertar todo mundo que estava acontecendo isso. Eu falei com o ministro Mandetta hoje de manhã, isso lhe interessa diretamente, porque a gente está falando de respiradores, né? Os respiradores são essenciais para quem está na UTI, para que tenha a manutenção da vida e que possa receber aí a hidroxicloroquina com azitromicina e daí por diante. E essa tendência que nós demos aqui semana passada, fomos os primeiros a dar. Foi a doutora Nilce quem falou, acho. Isso. Que para usar, ela falou Yamaguchi, aqui a semana... Nilce Yamaguchi. Ela falou isso aqui há uma semana ou duas atrás, que estava se pensando em usar na fase do internado grave, para que ele não chegasse a ser super grave e não ocupar os leitos de UTI e sair fora da doença antes de chegar no estado mais grave. Ela disse isso para a gente aqui há 2 semanas atrás. Agora, eu conversei com o ministro Mandetta hoje de manhã e ele fala sobre uma coisa tão grave quanto... Porque não adianta nada você ficar doente e quando você chegar e precisar de um médico, de um enfermeiro, o cara não está lá porque ele está com coronavírus. E o ministro Mandetta manteve a posição de que médicos e enfermeiros vão ficar desprotegidos por causa do tal EPI. Exatamente, de que eles proteção estão vendendo individual. para a gente também, a preço de ouro, porque eles ficaram fabricando lá, entendeu? Então é isso que me deixa... Datena, eu não sou um político profissional, eu era um cidadão normal, que já andei muito de trem, de metrô, e vim para cá. Então eu não tenho esses filtros que muitas vezes você vê em políticos que, parece boneco de cera. Eu sou um ser humano, sou um brasileiro de carne e osso, e eu me revolto quando eu vejo uma coisa dessas. Mas tudo bem, eu topo me humilhar para salvar a vida de brasileiro. Eu topo. Eu queria também aproveitar para parabenizar o general Ferreira e a equipe dele, que está lá segurando um rojão danado lá na EBSER. Ele é o responsável pela EBSER e a equipe dele está virando noite, estão trabalhando feito louco para conseguir mitigar, minimizar o sofrimento. Você tem razão, Datena. O que acontece? Se a gente não conseguir reduzir a quantidade das pessoas que vão ficar doentes, os médicos vão ficar doentes. Por isso que a gente correu para contratar 6 mil. Além disso, a gente correu também para antecipar a formatura do pessoal que já está no finalzinho do curso de medicina, de enfermagem, de farmácia e de fisioterapia. Já soltamos a medida provisória, antecipando para eles poderem entrar rápido na linha de frente para socorrer, porque eles são mais jovens. O médico que tem mais risco é o médico mais velho, é o de cabelo branco. Esse pessoal mais jovem, se pegar, não tem tanta letalidade. Estamos correndo para eles irem para a linha de frente. Estamos também pedindo, a gente já pediu para as faculdades de medicina voltarem às aulas dos últimos anos, 4º, 5º, 6º ano. Por quê? Porque a gente pode convocar eles para ajudar na linha de frente também. Então, assim, corremos muito.
graças a Deus, já está numa situação menos calamitosa do que estaria se a gente não tivesse corrido, feito as coisas corretas. E agora tem que administrar essa situação. Enquanto isso, eu externalizo a minha revolta, assim. Está faltando EPI, que é aquele equipamento de proteção, né? O médico ele tem que ficar coberto da cabeça aos pés para ele não ser contaminado. Está faltando. Aonde tem? Na China, eles produziram. Está faltando máscara. Aonde tem? Na China, eles produziram, venderam para a Europa, está com problema, estão devolvendo, porque venderam produto ruim. Então também, eu vou lá pedir desculpa, mas tem que mandar o respirador bom, não pode mandar porcaria. Então assim, é isso, Datena, eu sou de carne e osso, se eu conseguir os respiradores, maravilha, vou ficar muito feliz, peço desculpa lá para ele, e se eu não conseguir, eu vou falar, olha, eu fico chateado de, num momento grave como esse, ter gente querendo ganhar dinheiro em cima de vida humana. O senhor ainda não pediu desculpas, né? Deu para entender isso. Eu tirei o meu post. Mas até agora o senhor não pediu desculpas. O senhor vai pedir desculpas, diz que fica de joelhos da embaixada chinesa se eles me darem se eles entregarem que os 1.000 respiradores. Se de eles joelho, entregarem, o senhor vai lá... Também não adianta vender cada respirador por R$1 milhão, né? Mas se entregarem os 1.000 respiradores, o senhor vai lá e fica de joelho, mas só sob essa condição. Senão, não pediu desculpas. Retirou o post, mas não pediu desculpas. A pedido de um colega meu que falou que ia atrapalhar ele em negociação com... Que não foi o presidente. Que não foi o presidente, deixou bem claro. Não foi o presidente. Eu recebi uma informação... Eu retiro. Eu estou num time. Eu sei. Eu recebi uma informação aqui... de que vai haver eu não sei se já chegou a Band aí, uma reunião de ministros com o presidente hoje às 5 da tarde. Eu não sei se essa informação... Eu vou fechar as janelas aqui, que está uma manifestação em frente pedindo para acabar com o confinamento, né? Então aqui eu cortou um pouco esse barulho, eu pedi para fechar as janelas, que eu estou trabalhando... Eu pensei que fosse contra você. Não, é o pessoal gritando que falando que precisa trabalhar, que precisa comer. Para trabalhar, entendi. Agora vem cá. Eu recebi uma informação de que deve ter uma reunião hoje do presidente com os ministros. Eu não sei se... Está confirmada essa reunião para hoje, 5 da tarde? Horas. 17 horas, todos os ministros convocados pelo presidente da República? Não sei todos. São todos, sim. Garrafa, você tem informação de que os ministros estão convocados para... comparecer com o presidente Jair Bolsonaro hoje às 5 da tarde? Não, eu não tinha essa informação não, Datena, que hoje à tarde. Então o ministro me ajudou a confirmar que o presidente convocou, ou vai convocar, já convocou, porque o ministro está sabendo, essa reunião às 5 da tarde com os ministros. Esperemos que saia alguma coisa boa de lá. Olha, parece que passou desapercebido no meio da conversa, mas como o senhor, eu também tenho muita preocupação com as pessoas mais pobres mesmo, né? O senhor tinha dito aqui da outra vez que, infelizmente, no Brasil, muita gente vai na escola, né? Principalmente nos primeiros estágios do estudo, para poder comer, para receber a merenda. E alguns levam parte da merenda para casa para dar para a família comer. Infelizmente triste. É assim. O senhor não conseguiu uma forma de distribuir essa merenda às famílias? E se não conseguiu, por quê, ministro? Já conseguimos, a gente está com a MP lá no Palácio, tem a lei já aprovada, já pode distribuir. E o detalhe é que, o que acontece? Essa lei aprovada, ela permite distribuir a comida de várias formas, mas não em dinheiro. A MP que a gente tem, inclusive em dinheiro, se precisar, tá? Então, sim, estamos correndo e é importante falar... Tem a falar... forma já de dar essa comida para o povo, para evitar tá aglomeração? Várias formas diferentes, pode ter várias flexibilidades, porque cada região da Atena é diferente. Então, por exemplo, pode ser por quentinha, pode pegar lá espaçado, pode levar na casa, pode ir buscar in natura a cota semanal. E agora, com a MP, a única coisa que essa lei que passou no Congresso não tinha, agora na MP vai ter, pode dar inclusive em dinheiro. Então estamos correndo, Datena, estamos correndo em todos os aspectos. Tem que ser rápido porque é produto perecível também, né? Tem isso também, né? A parte, se a gente conseguir colocar arroz e feijão, eu já vou ficar muito aliviado, viu, Datena? Porque assim,
Não é verdade, é uma coisa muito... Não, mas eu fiz o RAM aqui porque tem vagabundo cobrando feijão a 20, 25 reais. São os aproveitadores, é por isso que eu falei isso aí. Isso é o fim do mundo. Então, triste pra caramba, é vagabundagem isso. O cara vendendo arroz e feijão a 25 reais e tem cara vendendo respirador no preço da lua, pra quem paga mais. Entendeu? Tem essa publicação, é a última pergunta da portaria que permite antecipação da colação de grau para os alunos do curso de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Como é que funciona o cadastro e essa portaria, por que não abrange estudantes da rede privada? Não, abrange estudantes da rede privada. É aquela coisa, né, Datena? A gente está tendo as nossas liberdades todas alucinadas. A gente estava vivendo num ambiente democrático, tranquilo, tudo bem, ir e vir, e hoje em dia o meu direito de ir e vir, a minha profissão, a minha propriedade privada, foi tudo questionado muito rapidamente. E aí o que acontece, Datena? Eu sou um cara que defendo muito essas liberdades individuais, eu acredito nisso. A última palavra é do responsável pela universidade, que pode ou não fazer essa antecipação de colação de grau, mas a liberdade para fazer já está dada amplamente. Os estudantes podem entrar na justiça e pedir uma liminar também. Então são esses dois caminhos. A lei, a MP, já foi editada, já foi publicada, e se o responsável pela universidade se recusar, você ainda pode entrar com uma liminar para pedir a colação antecipada. Então isso, Datena. Tem algo mais, ministro? Não, é isso. Eu realmente, o que eu fico preocupado é que houve um movimento que me deixou muito desgostoso, que é essa questão dos direitos e as liberdades. Rapidamente, sem muita discussão, o direito de ir e vir, o direito de propriedade, o direito da sua profissão, do seu ofício, foi assim muito rapidamente questionado. E agora estão questionando até o de opinião, né, Datena? Até o de poder falar, olha, não concordo com a postura de leiloar respirador nesse momento. Até de opinião está sendo questionado, Datena. Com o de opinião eu não concordo realmente, porque eu acho que a opinião tem que ser livre. Agora, quanto aos outros direitos, a gente está vivendo uma pandemia, isso eu não vou discutir com o senhor, porque é uma coisa que a gente demoraria aqui horas e horas. Meninos, foi um prazerão conversar com o senhor. Datena, legal, fica com Deus, um abraço.